Muito legal ter vocês sempre acompanhando a gente, curtindo quando possível, e nós vamos pedir o favor, não que ganhamos nada com isso, de fato investimos nesse ministério, mas nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível, com ensinamento bíblico expositivo, mas com aplicação à família. Divulgue com seus amigos, outras pessoas. Hoje queremos tratar de mais uma tempestade do lar. Graças a Deus que nós não temos tido problema nesta área, mas é graça de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas, sim, socorro. Meus sogros estão em casa, ou ameaçam visitar, ou ameaçam passar alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Infelizmente, as piadas sobre sogra e o relacionamento nora-sogra, genro-sogra, sogro, tudo isso, para algumas pessoas é mais que verdade. Eu sei que algumas pessoas também têm um relacionamento, como pela graça de Deus você tinha com meus pais e eu tenho com os seus pais, de grande admiração, de respeito, e piadas de sogra deixam a gente indignado, ofendido às vezes. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas é uma pena quando refletem o que é a realidade. Sim. O que nós queremos trabalhar aqui, se eu pudesse resumir tudo, seria assim: o relacionamento conjugal do casal precisa ser protegido, sim. Toma precedência sobre todos os outros relacionamentos familiares. Então nós temos que achar um equilíbrio de respeito e honra para com os pais de ambos, outros parentes, enquanto mantemos as distinções, os limites saudáveis. Mas existem muitas situações que causam dúvidas. Um casal recém-casado que estão querendo economizar dinheiro, eles podem morar junto com os pais de um ou do outro ou não podem? Aceitar uma ajuda financeira é aconselhável ou não? Deve contar tudo para os pais? Se tivermos sempre um relacionamento aberto, eu continuo contando tudo para minha mãe? Trabalhar junto, tem problema o filho trabalhar junto com o pai ou a filha com a mãe? E reclamar sobre o cônjuge: eu tô tendo uma dificuldade, então eu vou contar para minha mãe para ela me aconselhar. São situações que geram certa dúvida às vezes. Tem uma frase que nós temos ouvido, que já tratamos um pouco, mas que fere muito o princípio bíblico de Gênesis 2, 24, que é o princípio-chave, um texto tão importante que foi citado mais 3 vezes no Novo Testamento, por Jesus 2 vezes, pelo apóstolo Paulo também. Deixa o homem pai e mãe. A formação de um novo lar cria um novo reflexo da glória de Deus, 2 em 1 refletindo 3 em 1. Isso não tem espaço para terceiros, não tem espaço para os pais. Ao ser casado agora, forma-se uma nova entidade íntegra, unida e que precisa traçar limites. Temos ouvido alguns pais falando sobre seus filhos, o quê? Meu filho, meu sangue. Então, prioridade aqui entre o relacionamento pais com filhos acima do relacionamento conjugal. Isso é errado. Chega a hora que nós vamos ter que traçar esses limites. Eu espero que não chegue esse momento de ter que confrontar, porque os sogros ou os próprios pais estejam sempre invadindo, contrariando, disciplinando ou insistindo em não disciplinar as crianças, falando como gastar o dinheiro, tentando controlar o casal. Quando Gênesis 2, 24 fala da exclusividade, deixa o homem pai e mãe, fala da fidelidade, integridade desse relacionamento, unir-se um ao outro. Nós já trabalhamos, mas a ideia é que o DNA matrimonial, agora sim, senhor, sim, senhora, é mais forte que os elos do cordão umbilical que me liga ou ligava com meus pais.
essa entidade agora precisa ser protegida e a intimidade do casal fecha essa união. Então, há situações em que nós vamos ter que lutar para manter íntegro o nosso relacionamento ao mesmo tempo. E aqui vem a atenção, que respeitamos, honramos conforme tantos textos bíblicos, pelo menos 9 textos bíblicos falam para os filhos honrarem os pais. Obedecer, uma vez casados, nós não temos que fazer mais. Agora nós temos outro relacionamento. Mas honra, respeito. 1 Timóteo fala de remuneração, de sustento, de cuidar da nossa mãe viúva, da sogra viúva. É a responsabilidade de cuidar dos nossos. Se alguém não fizer isso, é pior que um incrédulo. Ao mesmo tempo, tem alguns princípios que podemos destacar. Sim, algumas dicas. Quando realmente existe um problema e precisa ser tratado, precisa ser abordado, o melhor é que o filho seja a pessoa que chega. Não é a nora que vai reclamar com a sogra, não. O marido dela, filho, vai chegar e vai conversar com os pais dele. Agora, vamos supor que a filha tem problema com os seus próprios pais, talvez o marido, neste caso, tenha que ser a pessoa que irá proteger a sua esposa e terá que conversar com os sogros. Mas, no geral, é melhor o filho confrontar de uma forma respeitosa os próprios pais. Outra dica é a infeliz, mas nós sabemos que o evangelho às vezes causa divisões. Às vezes haverá um preço a pagar. Talvez os sogros, os próprios pais, têm outras ideias de como os filhos deveriam ser educados. E nesses momentos, às vezes, como Jesus falou em Mateus capítulo 10, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Não é que Jesus quer essas coisas, mas o evangelho toma precedência. Então há momentos em que nós vamos ter que decidir não passar as férias na casa dos pais ou dos sogros, justamente por causa do estrago que isso pode causar. É justamente nessa área, quando os pais ou os sogros estão interferindo na educação, na criação dos nossos filhos, podemos ter uma certa tolerância se for um pouco de tempo, se não for algo muito sério. Mas Deus nos deu os filhos, a responsabilidade é nossa. Os nossos pais já tiveram a sua oportunidade de criar os filhos, agora é a nossa vez e talvez tenhamos que tomar decisões difíceis, porque não podemos deixar que eles interfiram na educação e na criação dos nossos filhos. Nós queremos terminar esse programa com dicas muito práticas. Nós colocamos todas dentro do livro que já mencionamos, que é a base desses programas, 15 lições para fortalecer a sua família nas tempestades do lar. Simplesmente vamos ler sem comentário algumas dicas práticas para fechar o nosso programa. Em primeiro lugar, tratem seus sogros com a mesma consideração com que vocês tratam os seus amigos. 2. Procurem estabelecer uma amizade genuína com seus sogros. Lembre-se de que o casamento une duas famílias e não somente duas pessoas. Quando seus pais ou sogros lhes dão conselhos, lembrem-se de que muitas vezes não é porque querem interferir em sua vida a dois, mas porque se interessam sinceramente por seu bem-estar. Quando seus pais procurarem dar palpites, façam como se fosse um bom amigo e lhes oferecer conselho. Se for bom, sigam o conselho. Se não, aceitam-no com gratidão e depois o ignorem. Procurem os pontos positivos em seus sogros e também em seus pais. Aceitem seus sogros como eles são e lembrem-se de que provavelmente eles gostariam de fazer algumas mudanças em vocês também.
Aceitem o fato de que os pais não conseguem automaticamente parar de se interessar pelo bem-estar dos filhos só porque estes se casaram. Tem tempo para que seus pais e sogros encontrem novos interesses na vida. Afinal, eles passaram os últimos 20 ou tantos anos investindo tudo em vocês. E a separação para eles pode ser traumática. Discutam as falhas do seu cônjuge somente com ele, nunca com sua família. Não citem seus pais ou os elevem como modelo que seu cônjuge precisa seguir. Não usem frases como: por que você não pode ser como meu pai? Embora os filhos devam recompensar os pais, não devem ser cobrados ou se sentir na obrigação de atender a toda demanda dos pais em troca dos cuidados oferecidos no passado, como se fossem devedores a eles. O amor não exige amor ou honra. Estes precisam ser dados livre e espontaneamente. Penúltimo, apresentem uma frente unida diante de qualquer tentativa feita pelos pais de interferir em seu casamento. Firmeza é mais importante do que hostilidade. E lembrem-se de que algum dia vocês também serão sogros. Socorro, meus pais, meus sogros estão em casa. O relacionamento conjugal toma precedência sobre todos os outros relacionamentos familiares e precisa ser protegido a qualquer custo.